Olá, queridos, bom dia. Chay Eclesiana do Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso 8º vídeo da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E hoje, o 8º passo para uma santificação eficaz que eu quero trazer para você no vídeo de hoje é esse aqui. Assuma a corresponsabilidade da sua santificação. E eu trago 2 textos para vocês. O primeiro se encontra em Romanos 6,19 e o segundo em 2 Coríntios 7,1. Começando por Romanos 6,19, nós lemos o seguinte: Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, ou da iniquidade para a iniquidade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Segundo Coríntios 7 diz o seguinte: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Os 2 textos deixam bem claro para cada um de nós que há sim uma parte da nossa santificação que nos cabe. No primeiro texto, em Romanos, Paulo diz assim: como você ofereceu lá na época de iniquidade a vossa vida física, os vossos membros, o vosso corpo físico, para servirem a esta iniquidade, agora, da mesma maneira, tome a decisão de oferecer a vossa vida física, o vosso corpo físico, para servirem à justiça por meio da santificação. E, da mesma maneira que você sabe das promessas que Deus tem para a sua vida, se purifique, aperfeiçoando a sua santificação sob o temor de Deus. Vamos relembrar algumas coisas um pouquinho. Santidade e santificação, certo? Se querem melhores informações sobre isso, vocês têm que rever a nossa primeira edição. Então, santidade tem a ver com o caminho proposto a Deus de forma específica para cada um de nós. E a santificação são os processos realizados para nos manter e fazer prosperar dentro deste caminho. E esses processos são executados tanto por Deus quanto por nós, ok? E a santificação, ela tem 3 pilares, ou seja, ela se move dentro de uma dinâmica. Antes da iniquidade, a santificação era operada apenas no pilar da perfeição, que é o mesmo que o amadurecimento, o aperfeiçoamento. Após a iniquidade, por causa dos traumas e comportamentos incorretos que as pessoas adquirem na injustiça, mais outros 2 pilares foram estabelecidos, que é o de cura interior, que fala a respeito de curar seu emocional, trazer maturidade emocional, almática, a cura interior de traumas que você recebeu no teu tempo de iniquidade, e a libertação. A libertação, ela se refere essencialmente a tirar o governo de Satanás da sua vida por meio de comportamentos pecaminosos que você possui. Então, a cura interior, a libertação e o aperfeiçoamento ou a perfeição, a maturidade, são os 3 pilares que dinamizam o processo de santificação. Todas as vezes que Deus estiver te movendo em santificação, Ele vai estar trabalhando em uma dessas 3 áreas. E quando nós falamos sobre assumir a corresponsabilidade da sua santificação, eu estou querendo destacar para você, no mínimo, 3 coisas. A primeira delas é buscar compreender e submeter-se à metodologia divina da sua santificação. Então, tecnicamente, é o seguinte: primeiro você vai compreender em qual dos pilares você se encontra, se Deus está te conduzindo para uma maturidade, para um aperfeiçoamento, ou se Deus está te conduzindo para uma cura interior, ou se Deus está te conduzindo a uma libertação, e depois se submeter a permanecer neste pilar, né? E geralmente na santificação acontece muito disso. Deus está querendo curar a pessoa e a pessoa, não, agora eu quero resolver esse meu problema de libertação, agora eu quero resolver esse comportamento pecaminoso, esse pecado de estimação que eu tenho na minha vida. E Deus está direcionando ela para a cura. Aí, em outros momentos, Deus está conduzindo ela para o aperfeiçoamento.
para comportamentos de maturidade. Não, agora eu quero resolver aquela minha dor emocional, aquela minha ferida emocional. Ou seja, a pessoa ela está desconexa de Deus, ela não consegue se mover junto de Deus de uma forma fluida para a santificação dela. Então, assumir a corresponsabilidade de primeiro momento é buscar entender, né, qual pilar, qual dinâmica, o que Deus está fazendo na sua vida, qual área ele está tratando, como ele está tratando isso, e se submeter e fazer a sua parte nesse processo. O segundo ponto de assumir a corresponsabilidade da sua santificação que eu quero destacar é você preservar os aspectos da sua vida, do seu caráter e etc., que já foram santificados, ou seja, que já foram amadurecidos, que já foram curados, que já foram libertos. Querido, deixe o passado para trás. Como você era ontem não interfere mais em como você é hoje. E a única forma de você preservar aquilo que você já conquistou, os níveis que você já alcançou, é você deixando completamente o seu passado para trás. E a última parte da corresponsabilidade tem a ver com você avançar para aquilo que ainda falta ser conquistado, para aquela parte da sua vida que ainda falta ser santificada. Então, ao invés de se alegrar pelos 10% que você já alcançou numa área, pelos 30% que você já alcançou numa área, você tem esse momento de se alegrar e de celebrar esse momento. Só que depois disso, avance para os outros 40%, 50%, 70% que ainda falta para alcançar. Preserve o que você já conquistou, entenda o que Deus está fazendo agora na sua vida e avance. Esses 3 pontos é o que significa uma pessoa que assumiu a corresponsabilidade pela sua santificação. 3 problemas principais ocorrem quando eu e você não assumimos a nossa parte, a corresponsabilidade no nosso processo de santificação. O primeiro deles é o que eu chamo de a síndrome do cascão. A pessoa acaba adquirindo a síndrome do cascão. Você lembra daquele personagem do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, o Cascão? Ele era uma criança que não gostava de tomar banho. E chegou um determinado momento do Cascão que ele ficou acostumado com o fedor e com a sujeira que ele exalava, que ele possuía, ao ponto do Cascão mesmo não perceber o quão sujo ele estava. Quem percebia era quem se aproximava dele pela primeira vez, porque chegava um momento que até as pessoas que já conviviam diariamente com o Cascão estavam tão acostumados à sujeira dele, ao fedor dele, que já nem percebiam mais. Era sempre o novato que percebia o quanto aquela criança era suja e o quanto ela fedia. Quando eu não assumo a corresponsabilidade da minha santificação, eu me torno uma cascona ou um cascão, psico-espiritualmente falando. Eu me acostumo com a minha sujeira, eu me acostumo com aquele estado de impuro que eu ainda me encontro. Eu me acostumo com as áreas de imaturidade, eu me acostumo com os meus traumas emocionais, eu me acostumo com minhas áreas pecaminosas, ao ponto de eu acabar até encontrando justificativas para não me mover dentro da minha santificação. Quando eu não assumo a corresponsabilidade da minha santificação, eu acabo me tornando um cascão e acabo fazendo até que as pessoas que convivem comigo acabam me enxergando apenas sempre dentro dessas áreas. Os meus comportamentos imaturos, os meus traumas e os meus comportamentos pecaminosos. Sabe aquele negócio? Ah, fazer o quê? O fulano é assim mesmo, ele nunca vai mudar. Ou seja, eu criei uma turma da Mônica que quem convive comigo se acostumou com o mau odor que eu exalo ou com a sujeira que eu carrego. O segundo problema, e eu vou dizer uma expressão bem grande, bem comprida, é essa daqui. Fraqueza psicofísico-espiritual. É uma fraqueza completa que envolve o seu espírito, envolve a sua alma, envolve o seu corpo. E como nós podemos identificar uma pessoa que está enfraquecida espiritualmente? Nós podemos identificar, no mínimo, por 4 características. A primeira delas é uma presença espiritual fraca. Sabe o que é uma presença espiritual fraca? Se você notar, né, se você for uma pessoa atenta, você vai perceber que tem algumas pessoas
que somente por elas chegarem em determinado local, elas influenciam positivamente ou negativamente aquele ambiente. De repente, você está bem e aí chega fulano e ele não falou nada. Ele está totalmente iracundo e irascível, e aí você já percebe uma mudança no ambiente, e daqui a pouco você que estava de boa começa a ficar mal-humorado também. Ou pelo contrário, está todo mundo angustiado, nervoso, tenso, e de repente chega aquela pessoa e somente por causa da presença dela as pessoas já começam a se acalmar, ou pelo menos começar a organizar os seus pensamentos para acreditarem que vai ter uma solução sobre aquilo. Isso é uma pessoa que tem uma presença espiritual forte. Ela consegue, mesmo sem abrir a sua boca, influenciar em algum nível o ambiente e o emocional das pessoas que o cercam. E isso você consegue perceber, ok? Outra coisa é uma vontade fraca. Querido, a vontade, ela é determinante para nós fazermos todas as coisas. É por meio da vontade que a nossa fé se posiciona, é por meio da vontade que nós conseguimos perseverar. E a vontade fraca é aquela pessoa que não tem uma decisão absoluta, ou seja, ela deseja, mas ela não tem intencionalidade. Ela até queria fazer as coisas certas, mas ela não consegue. A pessoa com vontade fraca, ela só consegue permanecer dentro das decisões dela quando o mar está calmo. Se o mar se agitar, ela não consegue se tornar um bom marinheiro. Por quê? Porque ela não tem vontade fraca, ela não é perseverante. Isso é uma pessoa que está espiritualmente enfraquecida. A outra característica são os sentidos espirituais nulos, né? Ela não opera sobre nenhum sentido espiritual ou atrofiado, né? Aquilo da internet de escada, hora funciona bem, hora funciona mal, ou carro velho e por aí vai. Então, uma pessoa também que está espiritualmente fraca, os sentidos espirituais dela, a consciência espiritual, né? Antes dos sentidos, a consciência, a percepção espiritual dela está anulada ou atrofiada. E por último, tem os pensamentos desgovernados. A pessoa não consegue governar o seu foco e a sua concentração. Geralmente está ligado com a vontade fraca, mas você também consegue perceber, sabe aquelas pessoas que até chega uma hora que elas param no meio do caminho porque elas se esqueceram do que elas estavam fazendo? Isso é um pensamento desgovernado, porque de repente a mente dela entrou no automático e está com muito ruído na mente. Isso também é uma característica de uma pessoa espiritualmente enfraquecida. E na alma, uma pessoa enfraquecida almaticamente, você consegue perceber primeiro emoções descontroladas por meio de impulsividade e precipitação constantes. Então você vê uma pessoa desgovernada emocionalmente. Ora ela é muito precipitada, ora ela é muito impulsiva, ela não governa o emocional dela e ela reage sempre a partir dos impulsos emocionais. Ela não consegue agir ou reagir de forma estratégica. É de acordo com o humor do momento dela. Você consegue perceber uma pessoa que está com a alma enfraquecida. Uma outra característica é comportamentos infantis. Então, comportamentos infantis começa de você compreender as coisas a partir da perspectiva de uma criança, ok? E depois você agir como uma criança dentro dessa situação. E o terceiro e último característica de uma pessoa com uma alma enfraquecida é uma dificuldade de compreender. Querido, por meio da minha mente, eu capto as informações e eu tenho um entendimento primário, sabe? Uma primeira impressão sobre aquilo. E quem já nos acompanha há alguns anos já sabe como a alma trabalha, né? Quem faz o processo de compreensão, de eu chegar a ter um parecer, um posicionamento completo sobre isso, é a alma. E quando a minha alma está enfraquecida, eu tenho dificuldade para compreender, seja com profundidade ou realmente entender o que uma pessoa está falando. Quantas pessoas você conhece que você fala azeitona e elas entendem empada, que você fala A e elas entendem B, ou elas realmente não entendem nada? Isso é porque elas estão com dificuldade para compreender a sua linguagem. Não é nem o seu idioma, é compreender aonde você quer chegar. Geralmente isso está ligado a pensamentos desgovernados e emoções descontroladas. Mas você também vai conseguir perceber que uma pessoa está com alma enfraquecida porque ela tem uma dificuldade para compreender as coisas. E por último, segue o corpo, né? E o corpo é a parte mais simples de você perceber. Baixa imunidade,
né, acessos de doenças e enfermidades, desde alergias até coisas mais graves, ok? Então, esse é o segundo problema que a falta de corresponsabilidade na santificação gera. E o terceiro problema é que ocorre uma perda de visão. Primeiro, do seu propósito pessoal. Você não sabe mais para que você existe, o que você veio fazer aqui, fica tudo muito confuso. Segundo, do reino, você não consegue mais se ver como um cidadão do reino. A consciência de reino se perde e você acaba tratando a terra como uma terra de ninguém. Você não consegue mais ver o senhorio de Deus sobre a sua vida e nem sobre as circunstâncias. Então, a falta de cidadania, de consciência de reino também se perde. A outra coisa que acontece, você começa a se afastar de Deus, né? Paulatinamente, depois de uma velocidade intensa, e você também começa a se afastar das pessoas que convivem com Deus. Então, quando você não assume a corresponsabilidade da sua santificação, você acaba perdendo a visão do contexto do reino, a sua visão pessoal, você acaba se afastando de Deus e você acaba se afastando das pessoas, dos outros sionitas que convivem com Deus. Por quê? Porque essas pessoas vão te lembrar do lugar que você tem que estar, vão te lembrar da vida que você tem que viver. E você, por não mais ter essa visão do seu propósito pessoal, você não quer ser lembrado. Lembra que a gente falou no vídeo passado que todo relacionamento, a unidade, ela gera uma perfeição, e por gerar uma perfeição tem uma exigência de desenvolvimento. Então, dentro do relacionamento, automaticamente é exigido que eu avance, que eu me desenvolva. Então, automaticamente eu vou me afastar de relacionamentos saudáveis e vou começar a me encaminhar de relacionamento tóxico. Por quê? Porque eu sou cascão, então automaticamente eu vou querer andar com outras pessoas que estão sujas tanto quanto eu. Ficou claro isso para você? O primeiro passo para assumir o seu papel na santificação é o arrependimento. E o arrependimento, nós já falamos um pouco no vídeo passado, ok? Então, esse é o primeiro passo. Você precisa se arrepender. Você precisa tomar consciência de que existe uma parte neste processo de santificação que não depende exclusivamente de Deus, depende também de você. Este é o primeiro passo. O segundo passo para assumir o seu papel na santificação é esse aqui. Não se atropele e nem se abafe. É muito natural que assim que você perceba que você não está fazendo a sua parte na santificação, você queira assumir todas as áreas de uma vez e você queira resolver tudo de uma vez. E aí você começa, né, naquela intensividade, igual aquela pessoa que prometeu durante um ano todo que iria para a academia e nunca foi. Aí no dia que ela decide, ela cair na academia 7 dias na semana e ficar 4 horas dentro da academia. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não é só porque ela está indo 7 dias na semana e ficando no mínimo 4 horas na academia que ela vai conseguir atingir o resultado que ela levaria um ano para atingir. Querido, dentro do seu processo de santificação, ainda que você esteja com algumas áreas atrasadas, você vai ter que se conduzir dentro da velocidade que Deus propôs para você. Porque o que faltava, querido, era o seu arrependimento e o seu reposicionamento. Agora que você se reposicionou, deixe que Deus te direcione para as áreas e dentro da velocidade e do ritmo que Ele quer estabelecer na sua vida. Ficou claro? O terceiro passo é não se autocondene. É natural que você fique triste por ter falhado na sua parte. É natural que você não goste por ter errado. Assim que você toma consciência e queira voltar para o lugar que você deveria ocupar, é natural que durante um tempo você fique triste por isso. Só que uma coisa é eu me sentir triste por eu não ter atingido os objetivos, por eu não ter feito a minha parte. Outra coisa é eu pegar e estabelecer-me como meu próprio juiz e determinar que eu mereço ser condenada. Deus é o único juiz de toda a terra. E quando eu falo juiz, eu não estou falando aqui sobre julgar, eu estou falando sobre aquele parte do juizado onde absolve-se e se condena. Entende? Sobre julgar, nós já ensinamos isso aqui no canal, que todos nós podemos julgar, mas absolver e condenar é algo que não nos compete. Não nos compete em relação aos outros e não nos compete em relação à nossa própria vida. Eu posso ter um parecer do que é certo, do que é errado, principalmente dentro dos princípios da justiça, e posso até, em nome de Deus, se Deus me encaminhar,
alertar as pessoas pelo que elas estão fazendo de certo ou de errado. Mas definir, decidir se aquela pessoa está condenada ou se aquela pessoa está justificada, ou decidir se eu estou condenado ou justificado, não é algo que nos compete. Da mesma forma como acontece num julgamento normal, não é o réu que decide se ele está livre ou se ele está condenado. É o juiz, mediante as provas apresentadas. Então, você pode ficar triste, mas você não deve se autocondenar. Se você se autocondenar, eu vou te dizer que vai acontecer duas coisas. Primeiro, no mínimo, primeiro, Satanás vai começar a governar a sua vida, porque Satanás, ele, por ser o rei da acusação, ele vai ficar constantemente te fazendo se lembrar mais das suas falhas do que da sua decisão em se arrepender e do seu reposicionamento. A segunda coisa que irá acontecer é que você vai voltar a fazer os erros que você não quer mais fazer. Porque toda pessoa que se autocondena, além de ela permitir o governo e a acusação de Satanás na vida dela, ela volta a cometer os pecados e as práticas que ela não gostaria de fazer mais. Então, não se autocondene. Fique até triste, mas que essa tristeza, como diz as Escrituras, te conduzam a arrependimento para a salvação e não te conduzam para a morte e para a condenação. Ficou claro isso para você? O outro passo é restabeleça sua rotina de busca a Deus e comece a identificar, a se mover primeiro pelas áreas de libertação. Por que eu vou dizer isso? Porque Deus vai começar a te conduzir para as áreas de libertação. Quando você se reposicionar para assumir a sua santificação, a primeira coisa que Deus vai trabalhar com você é as suas áreas de libertação. Por quê? Porque você não pode servir a dois senhores. E as áreas de libertação é quando nós tratamos sobre o governo de Satanás na nossa vida por meio de comportamentos pecaminosos. Então Deus irá te conduzir às áreas de libertação. Ele vai começar daquele lugar que você caiu, porque com certeza você caiu foi dentro dessas áreas de governo de Satanás na sua vida. Então vai ser por meio delas que Deus vai começar a tratar. Então ali você vai elencar e começar esse processo. Então retome a sua rotina de busca a Deus, certo? E se você tinha uma rotina frágil, fortaleça essa rotina, estabelece. Nas aplicações práticas, a gente passa até um roteirinho para você, mas se envolva nas suas áreas de libertação. Aquelas áreas que você sabe que basta que Satanás ative e ele consegue conduzir você para o caminho que você não deve andar, ok? E o último passo, mate a sua criança interior. Ou seja, decida não ser mais infantil. Nós temos aqui no nosso canal do YouTube uma ministração falando sobre a menina interior. Apesar de ser uma ministração do Projeto Virtuosas voltado para a mulher, eu sempre falo de uma maneira que qualquer gênero consegue também captar e absorver na sua vida. E matar a sua criança interior nada mais é do que isso. Você deixar de pensar como menino, de sentir como menino, de agir como menino, e você agora que se tornou amadurecido, começar a se comportar como uma pessoa amadurecida. E você vai ver ali na ministração que a única forma de você deixar matar a sua criança interior é por meio de uma escolha e uma perseverança. Todos os dias você vai tomar a decisão de começar a enxergar as coisas exatamente como elas são, e não dentro da ilusão da criança, não dentro da fantasia da criança. Você não vai começar a querer analisar as coisas somente a partir de você mesmo, mas também procurando sempre ver o contexto das coisas. Por quê? Porque com certeza foi os seus comportamentos infantis que levou a você a achar que a responsabilidade de te tornar santo e de te tornar santo é de Deus. Agora, de te manter santo é uma responsabilidade sua. Mas a criança, ela sempre espera que os outros façam tudo por ela, enquanto ela passe pela vida apenas usufruindo das coisas. E quando eu sou criança, isso é perfeitamente normal. Mas depois que eu cresço, eu tenho que começar a contribuir e também fazer a minha parte. Ficou claro isso para você? Então, até o nosso próximo vídeo.